Neoliberalismo é um termo que adquire uma grande popularidade a partir da década de 80. Ele substitui alguns termos antes utilizados como monetarismo, neoconservadorismo, consenso de Washington, entre outros. Muitas vezes ele é apresentado como um ressurgimento das ideias do capitalismo laissez-faire, né? O deixar fazer, a defesa do livre mercado, mas é bem mais complexo do que isso, e nessa aula eu vou explicar para vocês o que é esse tal de neoliberalismo, já pensando no futuro, porque eu pretendo fazer uma série de aulas, eu pretendo trabalhar em vários momentos sobre essa ideologia que é, de certa forma, o meu objeto de estudo. Então, pessoal, eu sou o professor Daniel Cidade, gostaria de convidar vocês a se inscreverem no canal, deixar aquele like maroto, ativar o sininho e fazer o comentário do engajamento para que o YouTube possa colocar o vídeo em evidência. Pensar no neoliberalismo traz uma série de problemas. A primeira é que muitas pessoas acreditam que o termo não existe, né? Que não existe neoliberalismo. Isso já parte de uma concepção completamente equivocada que reside na ideia de achar que se ninguém se diz neoliberal, então neoliberalismo não existe. Se ninguém aceita que a sua ideologia seja enquadrada de tal forma, né? Então os neoliberais não se dizem neoliberais, muitas vezes eles se dizem liberais clássicos ou defensores da escola austríaca, defensores da escola de Chicago, ou somente capitalistas. Enfim, independente de como a pessoa se entenda, não temos de fato pessoas que se dizem somos neoliberais. Então, como não existem pessoas que se dizem que são neoliberais, muitas pessoas acreditam que o termo simplesmente não existe, né? A grande questão é que uma ideologia política não necessariamente ela, para existir, ela precisa que as pessoas aceitem o rótulo. Então, quando inventaram o termo existencialismo, quase ninguém se aceitava existencialista. Sartre, por algum momento, vai se dizer existencialista, mas até ele chega a rejeitar o termo. Pós-modernos também, muitas pessoas não gostam de serem chamadas de pós-modernos. E isso não importa, importa se você se insere dentro de certa definição e se essa definição consegue alguma popularidade, tá? Nós não escolhemos, nós não somos donos das palavras, não somos donos dos termos. Eles se popularizam de uma maneira mais ou menos orgânica, e se eles são popularizados, se eles descrevem um fenômeno que realmente existem, então os termos existem. O segundo problema, e esse é mais complexo, é que existem dois neoliberalismos, tá? Existem dois momentos em que a gente vai usar o termo neoliberalismo e que vai fazer sentido falar de neoliberalismo, que vão existir estudos sobre o que seria esse tal de neoliberalismo. Esses dois momentos, eles são um tanto quanto diferentes, eles são cronologicamente um tanto quanto distantes, e a gente precisa entender ambos. Então vamos chamar de primeiro neoliberalismo, um neoliberalismo que surge na década de 30, a partir da quebra da Bolsa de Valores de 29, que se trata de uma doutrina econômica que surge entre liberais europeus, que eles querem resolver uma tensão, eles querem, de certa forma, resolver a planificação coletivista que começa a surgir, tá? A gente vai ver depois com isso, existe o New Deal, etc, né? Porque com a quebra da Bolsa de Valores de 29, realmente o capitalismo precisa se reinventar. Então surge uma doutrina que vai, de certa forma, advogar certo tipo de liberalismo clássico e certo tipo de economia planificada coletivista. O objetivo é exatamente evitar repetir as falhas que levaram à quebra de 29. A origem dessa crise era corretamente atribuída ao liberalismo econômico, inclusive pelos próprios liberais, tá? Então o que vai surgir aí é uma divergência do laissez-faire clássico e a busca por uma economia social de mercado. A gente pode até, provocando um pouquinho, falar que é certo tipo de neoliberalismo de esquerda que surge na década de 30. Tá? É esse neoliberalismo que Foucault analisa no Nascimento da Biopolítica em 1978. Na década de 80, aproximadamente, vai se popularizar o segundo neoliberalismo. Eu quero deixar claro, quando a gente fala de neoliberalismo hoje em dia, na maior parte das vezes, pensa-se mais no segundo neoliberalismo do que no primeiro, embora exista um elo entre os dois. Esse segundo neoliberalismo, ele já não é mais um liberalismo social de mercado, ele é o oposto disso. Ele é baseado numa série de reformas que vão surgir primeiro com o Chile do Pinochet, né? O famoso ditador
Pinochet. A ditadura de Pinochet, ela vai ter, de certa forma, uma colaboração de Hayek, um famoso autor liberal, então, que a gente poderia então classificá-lo como neoliberal nesse contexto, do Chicago Boys também, que o próprio Guedes, nosso ministro da Economia, é de certa forma um discípulo, né? E da própria CIA, tá? Não vamos esquecer que a CIA tem um papel muito importante no golpe que vai destituir, matando inclusive, o Salvador Allende, que era político socialista eleito democraticamente para o Chile. Então ele vai precisar ser morto para que se instaure uma ditadura neoliberal que vai ser, em nome da liberdade, apoiada por alguns liberais. Nesse sentido, o neoliberalismo passa a adquirir uma conotação negativa, ele passa a ser visto como uma doutrina um tanto quanto malévola, né? Porque ele tem como objetivo o desmantelamento do estado de bem-estar social que vinha sendo construído de maneira bastante modesta em alguns países até então. Esse desmantelamento, né, então, que Pinochet é uma figura muito clássica, ele vai ter duas figuras clássicas nos países mais famosos, né, que é os Estados Unidos com Ronald Reagan. Ronald Reagan, que é alguém que é sabidamente racista, ele vai, nesse desmantelamento do estado de bem-estar social, ele vai ter uma forte empreitada contra os negros, tá? Ele vai promover um hiperencarceramento da população norte-americana que se torna cada vez mais centralizado nas pessoas negras, tá? E a Margaret Thatcher também, que no Reino Unido, também vai promover um desmantelamento do estado de bem-estar social, também ela vai inclusive chegar a dizer, parafraseando Hayek, que não existe essa coisa de sociedade, tá? Então a ideia de vínculos sociais, a ideia de direitos sociais não faz sentido para essa ideologia neoliberal. Para encontrar respaldo ideológico, supostamente científico ou filosófico, eles vão se apoiar em Friedrich Hayek, eles vão se apoiar na escola austríaca e eles vão se apoiar em Milton Friedman da escola de Chicago. São as políticas neoliberais que eu não vou comentar nesse vídeo aqui, porque senão ficaria muito longo, porque eu vou fazer vários outros vídeos sobre neoliberalismo. São as políticas neoliberais que eventualmente culminam naquilo que a gente chama de crise de 2008, tá? Que também merece um vídeo só para ela, e que, por ironia, né, muitas pessoas quando vem a crise de 2008 acham que isso seria o fim do neoliberalismo e na verdade ele se intensifica mais. Então o neoliberalismo é de certa forma uma ideologia, estou tratando ainda como ideologia, mas na verdade é uma racionalidade, que quanto mais fracassa, mais se fortalece. O FMI, ou Fundo Monetário Internacional, ele é uma das maiores instituições mundiais que são abertamente neoliberais. O seu objetivo é emprestar dinheiro para os países em desenvolvimento se desenvolverem, mas em troca impor a doutrina neoliberal nesses países, o que gera um efeito que é bastante pernicioso, porque essas pessoas, através do neoliberalismo, esses países eles não conseguem se desenvolver e acaba endividando esses países, né? Isso deixa eles à mercê do FMI, das instituições globais neoliberais e dos países mais desenvolvidos. Esses países mais desenvolvidos não se desenvolveram a partir do laissez-faire, tá? Eles se desenvolveram com grande protecionismo econômico. Tem um autor chamado Rajun Chang que mostra isso na obra Chutando a Escada, que vai ter review também vai ser trabalhado aqui, mas então a ideia é que, né, os grandes países desenvolvidos se desenvolveram a partir de protecionismo econômico, mas é imposto aos países que estão em desenvolvimento o neoliberalismo, que nunca enriqueceu nenhum país. A obra central para a gente entender o neoliberalismo, embora o David Harvey tenha uma muito interessante chamada Neoliberalismo, História e Implicações, que na verdade eu acho uma má tradução, porque em inglês é a Brief History of Neoliberalism, e que é uma obra bastante interessante. Eu escolho estrategicamente A Nova Razão do Mundo, de Pierre Dardot e Christian Laval. Eles vão dizer que o neoliberalismo tem uma história e uma coerência que vai ser tratado mais à frente, e que é errado a gente confundir neoliberalismo com capitalismo, achar que estamos tratando com o capitalismo tal como ele sempre foi. Tá, então o neoliberalismo é dentro do capitalismo, mas ele já é uma outra maneira do capitalismo funcionar. O capitalismo tal como ele surge no seu início não existe mais. O que a gente tem é um capitalismo completamente modificado, que a gente precisa entender com bastante calma, porque é bastante complexo. Então eles vão dizer, o neoliberalismo transformou profundamente o capitalismo, transformando profundamente as sociedades.
E a gente precisa entender que o capitalismo de hoje é neoliberal, tá? Várias maneiras diferentes de ser neoliberal, tá? O neoliberalismo, ele é completamente compatível com algumas, pelo menos com a ilusão de uma democracia, tá? De sociedades liberais e democratas, né? Não vão ser realmente democráticas, porque realmente democráticos ainda é da ordem da utopia. E ele é compatível com regimes bastante autoritários, beirando ao fascismo. Os autores vão dizer: nesse sentido, o neoliberalismo não é apenas uma ideologia, um tipo de política econômica. É um sistema normativo que ampliou sua influência no mundo inteiro, estendendo a lógica do capital a todas as relações sociais e a todas as esferas da vida. Então essa definição, ela explica melhor. Ele não é tanto uma ideologia, ele é um sistema normativo. Ele implica em estender a lógica do mercado, a lógica do capital a todas as relações sociais. Isso Foucault já tinha desvendado, tá? Pierre Dardot e Christian Laval são, em certo grau, Foucaultianos. Foucault vai dizer, já analisando o primeiro neoliberalismo, então esse é o ponto em comum, seja um neoliberalismo mais de sociedade de mercado, com certo estado de bem-estar social, que a gente poderia chamar de neoliberalismo de esquerda, seja um neoliberalismo mais cruel e desmantelamento do estado de bem-estar social da década de 80, que a gente chama de o segundo neoliberalismo, que a gente chama de um neoliberalismo de direita, poderíamos chamar, tá? Independente de qual dos dois, existe esse ponto em comum, que é estender a lógica do capital a todas as relações sociais. Isso vai ser extremamente pernicioso para os vínculos sociais, para a existência das comunidades e sociedades e de uma série de mecanismos que elas precisam para manter-se coesas, unidas, com boa qualidade de vida. Foucault desvenda isso quando, no Nascimento da Biopolítica, ele vai falar do famoso homo econômicos, né? O homem econômico, e ele vai dizer que no neoliberalismo, ele está falando do ordoliberalismo alemão, ele analisa o ordoliberalismo alemão e o neoliberalismo norte-americano, e ele vai dizer que o que surge aí é a compreensão de que a definição, a essência do ser humano é ser um empresário de si mesmo. Eu acho que isso vale um vídeo só para isso também. Várias coisas aqui, atropelando muito, tá? Várias coisas aqui merecem um vídeo só para si mesmo. Mas pensem no conceito empresário de si mesmo. Muitas vezes Foucault é chamado de neoliberal porque as pessoas, quando pensam o ser humano como um empresário de si mesmo, Foucault estava elogiando o neoliberalismo, né? Que, nossa, eu sou um empresário de mim mesmo. Isso parece um baita do elogio, então Foucault é neoliberal. Na verdade, para achar o Foucault neoliberal, é muito provável que você já seja um neoliberal. O Pierre Dardot e o Christian Laval, eles também vão analisar como o neoliberalismo ele está gerando uma era pós-democrática, uma era onde a democracia vai se esvaziando cada vez mais, claro, porque a lógica do capital é que domina a sociedade, então a lógica da democracia, a lógica democrática acaba sendo um empecilho. O objetivo é que o direito privado seja isento de qualquer deliberação, qualquer controle democrático. Isso gera inclusive novas formas de subjetivação, novas formas de sujeito, né? O famoso empresário em si mesmo vai se proliferar para todas as esferas da sociedade. A sua própria subjetividade dentro do sistema neoliberal acaba sendo constituída-se enquanto subjetividade neoliberal. Eu estou bem ciente que eu joguei muita informação e que talvez esse vídeo seja um tanto quanto complexo. Então a gente vai precisar, com bastante calma, analisar uma série de coisas, o que não tem problema, porque aí tem muito vídeo pela frente. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, dar o like. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, sintam-se livres. Boa noite.